Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É na partilha, tanto de nossos bens materiais quanto espirituais, é que o milagre acontece. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. Mas antes vamos rezar, pedir a Deus sabedoria diante da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença no dia de hoje, de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, que tenhamos sabedoria diante da Tua Palavra, que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor profetiza na nossa vida no dia de hoje. Te pedimos pela intercessão da Sempre Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, acompanhem comigo o Evangelho, repito, São João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta uma das passagens mais bonitas que as Sagradas Escrituras nos trazem. Conhecida como o milagre da multiplicação dos pães, Jesus está ensinando os seus discípulos o quanto a partilha ela é importante e fundamental
para que todo o milagre da vida aconteça em nós. Jesus caminhava pela Galileia, havia passado para o outro lado do mar e uma grande multidão já estava seguindo Jesus. Jesus já havia feito alguns milagres, Jesus estava fazendo uma pregação encantadora, onde as pessoas estavam revigorando a sua fé, alimentando seus corações com muita esperança. E de repente Jesus se vê envolto de uma grande multidão que provavelmente, depois de uma longa caminhada até chegar a Jesus, estava faminta, com fome. O que os discípulos tinham era apenas 5 pães e 2 peixes, obviamente muito insuficiente para alimentar toda aquela multidão, eram mais de 5.000 homens. E Jesus aproveita toda essa oportunidade para poder se apresentar como aquele que era verdadeiramente o Filho unigênito de Deus, o enviado de Deus e que por isso detinha todo o poder sobre a matéria, todo o poder sobre todas as coisas. Jesus vai questionar os seus discípulos o que se deve fazer, como eles iriam proceder diante daquela situação, como eles iriam alimentar todo o povo. E é claro que os apóstolos eles vão se posicionar de uma maneira onde não encontrariam uma solução, afinal de contas, não detinham ali alimento suficiente para alimentar todo o povo. Mas é claro que Jesus faz isso para testar os seus apóstolos, para ver até aonde a sua fé estava indo. E o que ele percebe é que os apóstolos não haviam compreendido que ele era o Senhor de todas as coisas, que ele detinha todo o poder transformador e que ele poderia sim ali operar milagres. Mas é claro que Jesus vai fazer isso, mas vai ensinar ao povo. Ele vai ensinar que quando há uma disposição de partilha, o milagre verdadeiramente acontece. Jesus vai distribuir todos os peixes que estavam em suas mãos e milagrosamente, diante desse desejo de partilha, Jesus opera a tua graça sobre aqueles pães e todos os 5.000 homens se alimentam, se fartam e ainda sobra. Vejam só, isso tudo para dizer a cada um de nós nos dias de hoje que quando nós também nos dispomos a partilhar tudo aquilo que nós temos, seja material, seja espiritual, tudo aquilo que nós temos, quando é colocado à disposição dos nossos irmãos, a gente tem a graça de ver operar-se um grande milagre em nossa vida. E aquilo que parecia ser impossível aos olhos humanos, ele passa a ser possível porque o sobrenatural começa a agir. Por isso, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, é preciso que tenhamos essa grande consciência do poder transformador de Jesus. Essa grande consciência que Jesus sim opera grandes milagres em nossa vida. Mas é claro que todos os milagres que Ele opera, eles têm um propósito. Não são de forma aleatória. É sempre um propósito de nos levar a um processo de conversão. Esse é o nosso grande objetivo. É por isso que nós estamos caminhando por este mundo, com o objetivo de alcançarmos diariamente um conhecimento de Jesus, com o objetivo de conhecer profundamente aquilo que Jesus espera de nós, porque, uma vez conhecendo Jesus, também conheceremos a vontade de Deus. E é por isso que nós estamos caminhando por este mundo. E é por isso que Jesus vai nos ensinar no Evangelho de hoje
que a nossa caminhada ela somente será uma caminhada frutífera quando nós nos colocamos à disposição do nosso irmão para servi-lo, quando nós nos despojamos de tudo aquilo que temos, seja pouco ou seja muito, porque é nessa disposição, é nesse despojamento, é nesse desapego, é nessa entrega, é nesse desejo de partilhar aquilo que nós temos. Não importa neste momento se é pouco ou se é muito, mas esse nosso desejo de alimentar o nosso irmão, é neste momento que a graça de Deus vem até nós. E ali verdadeiramente o milagre acontece. O milagre da multiplicação dos pães é também um milagre onde se multiplica o amor, onde o amor gera frutos. E é por isso que nós precisamos estar atento, principalmente a tudo aquilo que acontece ao nosso redor, as pessoas que se aproximam de nós, as suas carências, as suas necessidades. E diante das dificuldades, diante daquele impossível que nós humanamente estivermos diante, que nós tenhamos a sabedoria e o discernimento de compreender que diante de Jesus nada é impossível. Que quando há uma disposição de coração da nossa parte, quando há um desejo de partilhar aquilo que nós temos, mesmo que seja pouco, o milagre acontece. A graça de Deus se faz presente. O sobrenatural entra na nossa vida ordinária e a partir deste momento tudo se transforma. A partir deste momento é possível saciar todas as necessidades daqueles que estão próximos a nós, inclusive a nossa própria. E o detalhe muito interessante ao final deste evangelho é que diante de todos os prodígios de Jesus, de toda aquela ação milagrosa, as pessoas querem proclamá-lo rei. E qual a atitude de Jesus? Ele se retira, ele se afasta, porque Jesus não quer ser proclamado rei pelos homens. Jesus não quer nenhum tipo de afago ao seu ego. O que Jesus deseja é verdadeiramente que as pessoas compreendam o que de fato agrada a Deus. E é por isso que Jesus, humildemente, ele realiza o milagre, ele profetiza, ele ensina, mas ele não quer holofotes ao seu redor. Ele quer que a pessoa compreenda o que é necessário para que ela se salve. E assim, todos nós também precisamos seguir este exemplo. Nós, quando nos colocamos a serviço, não queiramos vaidosamente muitos elogios, aplausos, aquilo que satisfaz a nossa vaidade. Fujamos disso, façamos como Jesus, retiremos de todo esse tipo de tentação que às vezes pode vir ao nosso encontro, porque o que de fato representa a nossa missão é partilhar aquilo que nós temos, é servir ao nosso irmão, não para que nós sejamos elogiados, não para que nós sejamos considerados grandes aos olhos dos homens, mas para que a própria pessoa possa realmente fazer o seu processo de conversão. Porque é auxiliando o nosso irmão que nós também fazemos o nosso processo de santidade e salvação. Portanto, olhemos para Jesus sempre para reconhecer a humildade que nós precisamos buscar. Uma humildade que faz com que nós coloquemos à disposição do nosso irmão tudo aquilo que nós temos, seja pouco ou seja muito. Aquilo que nós podemos fazer, nós façamos com total entrega e deixemos que a graça de Deus opere um milagre que Ele deseja operar. Amém? Muito bem, muito obrigado por essa partilha, por a companhia nessa reflexão. Se de alguma maneira essa mensagem foi importante para você, partilhe esse vídeo, deixe o seu comentário para que a plataforma impulsione a outros. Tenham todos um santo e abençoado dia do Senhor e até amanhã com o nosso Santo Evangelho, a reflexão do Evangelho do dia.